Em 1935, esses sapos foram importados para a Austrália para comerem os besouros nocivos. No final, eles não comeram os besouros, mas se reproduziram e se tornaram um dos maiores problemas ecológicos do país. A Austrália tentou durante anos exterminar o invasivo sapo cururu, mas sempre esbarrava no mesmo problema. O predador o captura e em 1 minuto morre por causa das toxinas. Parece que essa criatura simplesmente não tem inimigos naturais. Mas, de repente, às margens de um lago comum, os cientistas começam a notar como os pequenos sapos saem da água e encontram formigas. Elas cercam os sapos, os capturam, os arrastam e os cortam em pedaços. E o mais importante, o veneno que mata os animais grandes quase não tem efeito sobre as formigas. Os ratos nativos da Austrália aprenderam há muito tempo a evitar essas formigas, mas os sapos invasores não. Então, os australianos começaram a reunir todas as formigas da floresta em um só lugar com os sapos. E o que aconteceu depois surpreendeu até eles. Adeus? A primeira e principal pergunta é: por quê? O veneno do sapo mata cobras, lagartos, marsupiais e até crocodilos, mas não afeta as formigas em absoluto. Poderia parecer que o veneno deveria funcionar com todos. Uma proteção universal? Se você se cobre com a toxina, pronto, você é o vencedor. Mas na vida real não é assim. A toxina do sapo cururu realmente funciona bem contra os vertebrados? Eles têm uma fisiologia semelhante, os mesmos botões que esse veneno ativa. O coração, os nervos, a respiração. Tudo isso pode ser destruído com o mesmo truque químico. Mas os insetos simplesmente não se encaixam nesse esquema. Neles tudo é diferente. O que para um lagarto ou uma serpente é um golpe mortal, para uma formiga pode ser simplesmente um gosto estranho. Eca, que delícia! Em resumo, o sapo investiu em se defender de inimigos grandes, embora valesse a pena dar uma olhada no chão pelo menos uma vez. E então pensei que era preciso explicar brevemente por que os sapos cururu se tornaram uma praga por aí. Normalmente, quando uma espécie surge de repente e em vários lugares, isso indica introdução humana. Foi o que ocorreu na Austrália. Em 1935, sapos cururu foram trazidos como arma biológica contra os besouros das plantações de açúcar. O plano parecia perfeito. Os sapos comiam os insetos, a colheita era salva e todos ficavam contentes. No final, os besouros sobreviveram e os sapos se espalharam sem inimigos naturais, com uma defesa tóxica potente e uma fertilidade desenfreada, começaram a se espalhar por todo o continente. Além disso, devoravam tudo o que conseguiam engolir pelo caminho e envenenavam quem tentava comê-los. O sapo que foi trazido como solução para o problema acabou se tornando ele mesmo um problema. Isso fica claro no mapa de distribuição. Na década de 1930, os sapos se moviam lentamente, cerca de 10 a 15 km por ano. Mas depois, o ritmo começou a aumentar. Quanto mais a população crescia, mais rápido ela se espalhava pela paisagem. Em 2015, a velocidade de avanço em alguns lugares já chegava a 50 a 60 km por ano. Está claro que é impossível parar esse rolo compressor venenoso, a menos que você saiba onde atacar. A lógica é simples, é mais fácil lidar, não com os que já se dispersaram, mas com os que precisam se reunir em um só lugar. Os sapos cururu têm esse momento, a fase imediatamente após a metamorfose. Em resumo, girinos de ontem que saem da água de forma sincronizada ao redor de um lago ou de uma poça, de repente surge uma massa viva, centenas de sapos minúsculos. É aqui que o ecossistema tem uma rara oportunidade de dar o troco. Mas como as formigas podem derrubar um vertebrado, na verdade, se a presa é minúscula, a força já não é mais o principal. Agora o que importa é a quantidade e velocidade. O pequeno metamorfoseado acabou de sair da água, lento, fraco, desorientado, e é justamente nesse momento que uma multidão inteira se lança sobre ele. Obrigado. Desculpe, como se chega? As formigas carnívoras cercam sua presa, mordem, se agarram a ela e a seguram. O sapinho se contorce, tenta escapar e logo para de se mover. Mas então, por que as formigas não comem todos os sapos locais? Simplesmente assim, desde o início, porque os locais convivem com elas há muito tempo. Eles sabem o que fazer. Eles ficam parados no momento certo, se movem no momento certo, fogem da maneira correta. Mas o sapo cururu parece que não tem intenção de se mexer mais do que o necessário. Seus girinos reagem pior e às vezes nem percebem a ameaça. Os cientistas até comprovaram isso. Eles pegaram um sapo cururu,
e 7 espécies locais e compararam tudo. Distância máxima do salto, velocidade e resistência. Em todos os testes, o sapo cururu foi o mais desajeitado, se move mais devagar, salta menos longe e se cansa mais rápido. Mas há outro aspecto importante. Os sapos cururu são especialmente ativos justamente ali, e é quando as formigas predadoras estão ativas. E aí está a clássica armadilha evolutiva. Sabe do que se trata? O sapo evoluiu na América do Sul, onde não há grandes formigas predadoras. Por isso não desenvolveu reflexos nem comportamentos adequados. Na Austrália as regras são diferentes, mas o sapo continua jogando com as antigas. Então, outra pergunta. Por que as formigas encontram o sapinho? Na verdade, não há nada de complicado nisso. Basta um pouco de agitação na margem e pronto. Eles já te viram e agora vão te devorar. Bem-vindo à Austrália. E isso, por sinal, não é uma teoria de laboratório. No campo, já foi realmente observado como as formigas arrastam e comem os metamorfos dos sapos. No geral, eles coincidem muito bem no tempo. As formigas estão ativas durante o dia e os girinos do sapo cururu também. A maioria dos sapos locais é esperta e vai para a margem à noite. Mas aqui, os jovens sapos cururu têm outro problema. Durante o dia, podem ser devorados pelos próprios companheiros. O risco de canibalismo, o risco vindo dos sapos maiores, é tão alto que os metamorfos só saem da água à luz do dia e vão direto para as garras das formigas. Vamos colocar algumas garras de comida do lado da área onde os sapos saem da água. E então, os cientistas decidiram ir além, não apenas observar as formigas, mas também animá-las um pouco, potencializar o efeito. Você sabe, milhares de exemplares e tudo mais, e aqui é fácil imaginar algo absurdo. Pessoas transportando caminhões cheios de insetos, soltando-os aos milhares, começando uma espécie de apocalipse biológico. Mas não houve nenhum transporte de formigas no lugar. Nos lugares onde os sapos saem massivamente da água, decidiram colocar iscas, por exemplo, ração para gatos, e funcionou. Não é assim, funcionou. Assim que aparece uma fonte de alimento, as formigas correm para ela. Literalmente, em questão de horas. A margem, que estava relativamente vazia, se transforma em uma zona de grande atividade de formigas. E então, a natureza faz tudo sozinha. 98% dos sapos são atacados pelas formigas nos primeiros minutos. Mas as formigas não escolhem os sapos. Elas comem tudo o que conseguem arrastar. Não é perigoso, é perigoso. Qualquer controle biológico quase sempre corre o risco de afetar não só o alvo, mas também seus vizinhos. Por isso, tenta-se atacar na fase em que a espécie-alvo se destaca ao máximo em relação às outras. No caso dos sapos cururu, é logo após a metamorfose. Você percebeu que seus filhotes agem diferente dos sapos locais, facilitando distingui-los. Para as formigas, tanto faz quem elas comem, mas é muito mais cômodo se a comida não pode se defender. Agora vamos ver por que as formigas se tornam uma arma especialmente eficaz justamente perto da água. Não se trata apenas da água, porque a margem não é simplesmente a borda do lago. É um corredor estreito pelo qual os jovens são obrigados a passar. É como um desembarque na costa, só que os paraquedistas metamorfos são assim, minúsculos, com a pele fina, secam rapidamente, não conseguem avançar muito em terra firme. É arriscado demais. Eles precisam ficar na faixa úmida, junto à beira da água. É aqui que as formigas encontram suas condições ideais na Austrália tropical. É frequentemente observado ao redor dos lagos. As formigas carnívoras consomem constantemente girinos de sapo, mas se as formigas eliminam tão eficazmente os filhotes, por que ainda não comeram todos os sapos cururu? Infelizmente, o efeito é forte, mas local, tudo depende das condições. Se está seco ou úmido, que tipo de margem existe? Areia, argila, pedras, se há fendas e abrigos. Onde exatamente ficam os formigueiros? Em alguns lugares, as formigas têm uma área de caça ideal. Em outros, não há sapos cururu no cardápio. Além disso, os sapos não são totalmente indefesos. Os metamorfos podem subir em montículos, restos flutuantes, qualquer elevação na água, onde as formigas não conseguem alcançá-los fisicamente. No final, as formigas realmente esmagam os filhotes, mas isso não é suficiente para deter a avalanche de sapos. Mas sabe o que faz da margem uma verdadeira máquina de moer carne? Não se trata só das formigas, é sobre o tipo de margem. Para um sapo adulto, é só uma margem, mas para um sapinho é outra história. Durante a metamorfose, é uma pista de obstáculos, onde qualquer irregularidade pode se transformar em uma armadilha. O que de cima parece terra levemente amassada, para esse pequeno animal é uma gigantesca cratera lunar. É um pequeno passo para o sapo, mas um grande salto para a cepilha.
para a sapidade. Ai, merda. Buracos, marcas de casco, áreas afundadas, rachaduras no barro seco, tudo isso aumenta consideravelmente o risco. O metamorfo fica preso, perde o ritmo, e aí as formigas nem precisam persegui-lo. E enquanto isso, o sapinho não pode fazer nada. Embora ele tente, se contorce, se agita, envia sinais e com isso só atrai ainda mais seus assassinos. E sim, no final acaba sendo quase anedótico. Passou uma vaca e os sapos realmente pioraram. Os cascos criam um microrrelevo. O microrrelevo retém os filhotes. E as formigas já estão aqui, porque a margem é sua zona de trabalho. No final, mesmo sem aumentar o número de formigas, a mortalidade... Talvez as vacas tenham algum benefício. Não tinha pensado nisso, mas no final surgem várias condições desfavoráveis. A margem é como um corredor estreito. O microrrelevo é um sistema de armadilhas. E ainda tem as formigas, que estão sempre com fome. Então surge uma pergunta sincera. Isso é um efeito notável ou simplesmente a sensação de que parece que muitos morrem? Se estamos falando de um impacto real na população, isso deveria se refletir nos números. E os números aqui são bastante impressionantes. Mais da metade dos ataques das formigas aos metamorfos dos sapos termina em morte imediata, e nem mesmo fugir ajuda. Porque entre os que conseguiram escapar, a grande maioria, cerca de 88%, morreu nos dias seguintes. Não por causa dos predadores maiores, mas sim pelas consequências desses mesmos ataques. Ferimentos, estresse, danos. Ou seja, você escapou? Mas de que adianta? No final, as formigas não atacam apenas indivíduos isolados, mas gerações inteiras, transformando a saída para a margem em um desastre. Aliás, por que os metamorfos são tão indefesos? O problema é que a metamorfose não é uma atualização instantânea. É um processo longo e complicado. O corpo é transferido para um novo firmware. Muda a respiração, a pele, os músculos, a forma de se mover, toda a fisiologia. Fica claro que nessa hora você não liga para as formigas. Além disso, os metamorfos são diminutos. Perdem água rapidamente, por isso são obrigados a permanecer perto da margem. Eles não podem se afastar muito, pois o risco de secarem é alto demais. Do ponto de vista de um predador, eles são uma presa quase perfeita. Pequenos, lentos, concentrados em uma faixa estreita do ambiente. Está ouvindo? Eles são como castores do mundo dos anfíbios, mas os sapos cururu têm outro problema que eu já mencionei. Como espécie, eles evoluíram em um lugar onde simplesmente não havia formigas predadoras grandes. Portanto, em nível de espécie, eles não fazem ideia do que fazer com as formigas. Em vez de fugir ativamente, muitos metamorfos confiam na camuflagem e isso realmente funciona contra os pássaros, mas as formigas não podem ser enganadas. Mas se parece tão promissor, por que não espalhar exércitos de formigas pela Austrália? Infelizmente, a ecologia é complexa e não se resolve num estalar de dedos. Eles trouxeram esses sapos para cá? Então divirtam-se. As formigas não são uma ferramenta controlável, mas sim predadores de verdade. Se a população delas crescer sem controle, vão devorar não só sapos, mas tudo o que estiver na dieta delas. Além disso, qualquer aumento artificial da população, de qualquer espécie, sempre representa um risco. Mesmo que o objetivo pareça bom, você sabe quantas vezes as pessoas já destruíram ecossistemas com essas boas intenções? Se você nos acompanha há algum tempo, sabe disso perfeitamente. De modo geral, as formigas não são um botão da vitória, mas sim uma oportunidade, um dos elementos de um possível conjunto de medidas. Talvez você se pergunte, por que os sapos cururu são tão agressivos com a natureza? A resposta é simples, porque o veneno deles está integrado diretamente em seu corpo e os predadores não esperam por isso. Eles só fazem o que lhes cabe, tentam comer e acabam matando de forma muito cruel. Isso é revoltante, vou reclamar. Os sapos afetaram uma grande variedade de espécies, desde cobras e varanos até marsupiais, predadores e até mesmo crocodilos. Os animais que durante milhões de anos caçaram anfíbios inofensivos, de repente se depararam com uma armadilha tóxica. Pelo menos, o desejo deles por comida exótica não causa uma pandemia. Em vez disso, o sapo age como um gatilho ecológico venenoso, que destrói elos inteiros das cadeias alimentares. É algo paradoxal. O veneno faz com que o sapo cururu seja quase invulnerável para os grandes predadores e, ao mesmo tempo, não o salva dos menores. Já entendeu? A toxina do sapo funciona muito bem quando entra na boca do predador. Mas as formigas jogam com outras regras. Elas não tentam engolir a presa inteira, simplesmente a despedaçam.
Nesse caso, a defesa tóxica clássica quase não funciona. O veneno não impede as dezenas de pequenos atacantes que não engolem a presa, mas sim a desmontam metodicamente. E aqui vem o interessante. As formigas não têm medo de tocar na pele tóxica? Sim, é improvável que sintam medo no sentido habitual do termo. Se o veneno dos sapos fosse realmente um problema para as formigas, os ataques diminuiriam drasticamente após os primeiros contatos mal-sucedidos. Os predadores na natureza aprendem rapidamente a evitar o que os mata, mas isso não acontece. As formigas continuam atacando e devorando os metamorfos dos sapos regularmente. Portanto, na prática, a toxina não é nada para elas. Sabor desagradável. Já falei isso. Além disso, o sapo é venenoso em todas as fases da sua vida. As toxinas estão presentes tanto nos girinos quanto nos metamorfos. O nível de toxicidade dos filhotes é menor que o dos adultos, mas o veneno ainda existe. Para formigas e texugos do mel, isso não faz diferença. Se as formigas comem sistematicamente os sapos, isso significa que a toxina não é mortal para elas ou que tem um efeito fraco, não o suficiente para desistir do petisco de sapo. Mas vamos deixar as metáforas culinárias de lado por enquanto e voltar à guerra contra os sapos que a Austrália está travando. Se tudo é tão promissor, por que não apostar em outros insetos ou predadores? Porque aqui existem vários frontes. Há ovos, há girinos, há metamorfos, e são etapas diferentes em ambientes diferentes, com vulnerabilidades diferentes. Um único predador não pode cobrir tudo ao mesmo tempo. As formigas trabalham na terra e atacam os metamorfos. Mas esse não é o único nível de controle. Dados indicam que certos invertebrados se alimentam sem dificuldade das fases aquáticas iniciais dos sapos. Pelo menos 3 espécies, um besouro e 2 percevejos, não são sensíveis aos venenos dos sapos e se alimentam com sucesso de ovos e girinos. Não se pode dizer, é claro, que todos esses caras trabalhem juntos, mas também não são concorrentes, pelo contrário, se complementam entre si. O controle não é pontual, e sim multifacetado. Alguns se alimentam de ovos, outros de girinos e outros de metamorfos, alguns são percevejos e outros são formigas. Aliás, quando falamos de formigas, a quem exatamente estamos nos referindo? Não é só uma espécie, mas um grupo de predadores diferentes. Mais participantes aumentam o efeito potencial, mas dificultam prever exatamente como isso se manifestará no ecossistema. Nas pesquisas, aparecem os grupos mais interessantes de invertebrados, por exemplo, as ninfas de libélula Panthala flavescens e as aranhas pescadoras Dolomedes facetus. Eles comiam seletivamente os girinos do sapo cururu, até mesmo com mais frequência do que os girinos das rãs locais. Ou seja, a pressão começa ainda na água, muito antes de sair para a margem. Mas se falarmos especificamente da terra e da morte em massa de metamorfos, o protagonista principal aqui é outro: as formigas do gênero Iridomyrmex. As formigas carnívoras são elas que aparecem com mais frequência nas observações de campo, como principais predadoras de sapos após a metamorfose. Grandes, agressivas, numerosas, perfeitamente adaptadas para caçar ao redor dos lagos, então formigas contra sapos não é uma abstração. Nesta história, há personagens muito concretos. Haverá quem entregue a medalha, se a guerra for vencida, muitas medalhas pequenas. Aliás, porque nos títulos elas são chamadas de soldados, e nos textos científicos de carnívoras, porque soldados é uma imagem impactante, imediatamente surge a imagem de um exército organizado, disciplina tática, quase uma operação militar. Na verdade, o mecanismo é muito mais simples e biológico. São formigas carnívoras, não pelo nome agressivo, mas pela estratégia. São numerosas, ativas, caçam em grupo. Aqui não é a força individual que decide, e claro, também não é a resistência ao veneno do sapo. O que decide é a quantidade. Bem, não está tão ruim. Pensem nisso, ou o que seria pior? Não é apenas um atacante, mas dezenas ao mesmo tempo. Uma multidão de pequenas mandíbulas que cercam sua presa, mordem, seguram e a sobrecarregam fisicamente. Por que não trazer formigas mais agressivas? Você sente esse cheiro? É uma ideia muito ruim. Tratar uma invasão com outra é a forma clássica de acabar mal, só que com um novo herói. As formigas de fogo vermelhas são um grande problema, inclusive na Austrália, onde causam muitos transtornos. Férteis, resistentes, vorazes e extremamente agressivas, elas não apenas mordem suas presas, mas agem como uma unidade militar. Elas percebem a ameaça e atacam, coordenando-se com feromônios, mordendo e injetando veneno potente com várias substâncias químicas.
não é mais uma pressão isolada na fase vulnerável do sapo, e sim um novo incêndio no ecossistema. As formigas de fogo podem derrubar animais muito maiores do que elas, inclusive seres humanos, e o seu aparecimento não vai ajudar ninguém. Em resumo, é melhor não procurar um predador mais temível, mas sim trabalhar com os que já existem. É uma forma muito mais cautelosa e com muito menos risco de piorar acidentalmente a situação. Sim, como poderia piorar? Os coelhos? Eles são um incômodo quando já existe um predador no ecossistema capaz de controlar uma espécie invasora. Não é necessário reinventar, não é necessário trazer um novo com consequências imprevisíveis. Basta reforçar com cuidado o mecanismo já existente. O objetivo não é aumentar indefinidamente os predadores, mas direcionar sua ação onde seja mais fácil combater a espécie invasora, no caso dos sapos cururu, para as áreas de saída massiva de metamorfos perto da água. Em resumo, intervenção mínima, máximo aproveitamento do que a natureza já sabe fazer por si mesma. A pergunta é possível dar um golpe preciso e não afetar mais ninguém? Em geral, é exatamente nisso que se aposta. A saída dos metamorfos dos sapos. Ela está fortemente vinculada ao local e ao tempo, deixando pouca margem para agir. Tudo converge em um mesmo momento. A temporada de chuvas, à beira da água e amanhã, quando as formigas já estão ativas e os metamorfos ainda não tiveram tempo de se dispersar. Nesse breve período, as crias estão muito concentradas e são vulneráveis. Isso é uma vitória ou não? Na verdade, na ecologia, a vitória sobre uma espécie quase nunca se traduz em 0 indivíduos. Geralmente, trata-se de outro resultado de crescer em um ritmo vertiginoso. A pressão sobre o ecossistema diminui e o número de indivíduos se reduz consideravelmente. Em geral, é isso que os pesquisadores esperam. Esperar mais já é bom, é um pouco tarde. Mas por que os sapos, que são considerados quase indestrutíveis, começam a perder? Bem, sua defesa está realmente projetada para outra guerra? Ninguém avisou que enfrentariam milhares de insetos malignos. E a Austrália tem chance real de se recuperar.